Olá, sejam bem-vindos à coleção de tutoriais do sistema HydroExpert. Nesse vídeo vamos dar início à apresentação dos estudos e casos da ferramenta Hydrosim XP, sendo esse um simulador hidráulico que faz parte do sistema de suporte à decisão chamado HydroExpert. A Hydrobyte preparou um conjunto de estudos de caso para a demonstração do simulador Hydrosim XP. Esses estudos de caso são compostos por estudos de simulação pertencentes ao HydroExpert. Uma atualização do HydroExpert a partir da versão 1.4.9 dará acesso aos estudos que serão alvos desses vídeos. Um primeiro estudo de caso tem o seguinte cenário. Dada uma previsão de vazões e mantendo-se os níveis atuais dos reservatórios, qual é a disponibilidade de geração? Além disso, qual é a previsão de afluência aos reservatórios, considerando aqui uma cascata, vários reservatórios operando em conjunto? Bom, os dados de entrada são os seguintes. A cota inicial dos reservatórios, a previsão de vazões incrementais entre os reservatórios e, nesse estudo de caso em específico, nós não vamos fornecer nenhuma decisão sobre geração e defluência. O que nós vamos fazer é usar a regra implícita do simulador Hydrosim XP, que nas condições onde não há decisões de geração e defluência, ele tenta operar os reservatórios mantendo os níveis sem invertimento. Nos resultados, o que a gente espera encontrar é as defluências calculadas como valores iguais às afluências, a cota do reservatório constante ao longo do estudo e o objetivo é calcular a geração disponível numa situação como esta. Na sequência, nós vamos apresentar o HydroExpert, os detalhes de um estudo demonstrando esse cenário. Olá, conforme foi dito anteriormente, nós vamos utilizar a versão 1.4.9 do HydroExpert, a qual possui estudos de simulação associados aos estudos de caso dos tutoriais. Caso você ainda não tenha a versão 1.4.9, basta acessar o site da Hydrobyte e fazer download do arquivo de atualização denominado HydroUpdate. O estudo de caso número 1, ele possui os reservatórios, as usinas hidrelétricas e um ponto de controle localizados na bacia do Rio Iguaçu. Eu vou aproveitar aqui para demonstrar um recurso que foi recentemente incorporado ao HydroExpert, que é a sua integração com o Google Maps. Então eu posso visualizar os aproveitamentos desse estudo. Os ícones fazem referência aos reservatórios fio d'água ou de acumulação. E quando eu clico nesses ícones, eu tenho aqui um resumo de informações daquele aproveitamento. No futuro, nós vamos incorporar outras informações a serem apresentadas com essa integração com o Google Maps. Voltando ao estudo de caso, o horizonte desse estudo é um horizonte de 7 dias com discretização horária. E, como faz parte do propósito desse estudo de caso, na aba de política ou de decisões, nós não temos decisões de geração hidráulica ou de defluência para nenhum dos aproveitamentos. Mas foram fornecidas vazões incrementais entre os reservatórios. O objetivo é utilizar a regra implícita do simulador, que na falta de decisões de geração ou defluência, ele tenta manter o nível inicial dos reservatórios. Os níveis iniciais estão fornecidos aqui na aba de dados avançado. Então, por exemplo, Foz do Areia tem um nível inicial de 80% do seu volume útil, Segredo 70%. Completando os dados de entrada, esse cenário do estudo de caso, a gente tem ainda as informações sobre o routing, que são as defluências passadas antes da data de início do estudo.
Então, esse estudo começa no dia 27 de janeiro, às 0 horas, e nós temos aqui um histórico recente de vazões defluentes do dia 26. Essas informações são necessárias devido ao tempo de viagem entre os reservatórios. Bom, então, o que eu vou propor aqui é, nós vamos executar esse estudo e vamos analisar o resultado. Lembrando, a gente não forneceu decisão de geração ou de defluência para os aproveitamentos. Para executar o estudo, eu posso vir no menu Estudo, escolher a opção Executar, clicar na barra de ferramenta com o ícone respectivo ou apenas teclar a tecla F9. Bom, a execução é rápida e vamos fazer uma análise dos resultados. Bom, a usina de Foz do Areia, a gente está olhando aqui resultados por usina, a aba vazões. Nós temos a vazão turbinada igual à vazão defluente. Isso significa que não há vertimento, e a gente pode verificar aqui na aba de vertimento. Sobre o volume, o objetivo é que o volume permanecesse constante. Então, eu vou até desligar aqui a série sobre volume mínimo e vou verificar que realmente o volume está constante ao longo daquela semana toda. Bom, nós visualizamos aqui para Foz do Areia uma situação em que o propósito do estudo de caso foi atendido. A vazão defluente é igual a afluente. Eu vou desligar aqui para a gente poder visualizar. A defluência está igual à afluência. A turbinagem está igual à defluência, ou seja, não há vertimentos. E o simulador então calcula uma geração que é uma conversão da vazão afluente em geração hidráulica. E esse cálculo considera fatores detalhados da operação da usina, como por exemplo o rendimento variável com a queda e com a vazão turbinada. Bom, outra coisa que nós podemos observar é o mesmo comportamento para as demais usinas da cascata. Então, um dos objetivos desse estudo de caso era demonstrar, por exemplo, qual é a vazão afluente prevista para os reservatórios. E aí eu vou usar a opção de localizar, analisar os resultados da última usina da cascata. Então, para Salto Caxias, nós vemos aqui que o reservatório, que o simulador atendeu a regra de defluência igual a afluência para manter o nível. Mas uma informação interessante aqui é a previsão de vazão afluente para o reservatório de Salto Caxias a partir da operação mantendo o nível de todos os reservatórios da cascata. Bom, uma outra forma de analisar a geração que foi calculada como disponível é visualizar os dados em forma de planilhas. Então eu vou olhar aqui na aba de planilhas e vou escolher a opção da aba geração. Na última linha, nós temos aqui os dados da geração média. Então, este quadro, no caso da geração média, responde o propósito do estudo de caso, que era determinar qual é a geração disponível para aquela semana, mantendo o nível dos reservatórios. Bom, agradeço a atenção de vocês e nos vemos no próximo tutorial. Obrigado.